12, versículo 16 ao 21 diz assim: Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tem espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descansa, coma, bebe e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E aí, meus amigos, vamos para mais um vídeo? É isso aí, meus amigos. O texto que acabamos de ler é um texto que nos chama a atenção acerca da vida. Eu falo muito sobre isso nesses vídeos que eu produzo aqui no canal, porque as advertências de Deus acerca da vida, ela é muito grande. A Bíblia diz que a vida é como um sopro, diz que o homem é como a erva, floresce pela manhã e à tarde já não está mais. Só que esse é um texto mais forte, porque a Bíblia diz que um homem produziu o seu campo acima de suas expectativas. E aí, à noite ele ouviu uma voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tem reservado para quem será? É interessante você ver o próprio Deus falar com ele e o próprio Jesus dar realmente essa referência para nós entendermos alguns critérios que a vida verdadeiramente nos proporciona. Ou seja, algumas características da vida. Eu sempre falo que ela passa rápido, porque o Salmo 90 fala isso, mas aqui há algo diferente, há algo inusitado. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem. E quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que Deus fala com o homem, ou seja, há um diálogo. Primeira coisa que o homem e Deus realiza é um diálogo com o homem. Agora esse texto aqui vai dizer sobre um monólogo. É interessante, você vai ver o homem falando com si mesmo, ou seja, se tem uma coisa que eu e você não conhecemos é o interior do coração do homem. Às vezes, a pessoa, ou existem certas pessoas que o coração delas estão realmente determinados a viver para si. A Bíblia diz que esse homem aqui, ele disse que o celeiro produziu. Você não vê ele dizendo: sei o que eu vou fazer, eu vou distribuir o que eu tenho de excedente com algumas pessoas que precisam. Ou de repente, vou diminuir o preço da minha colheita, porque a previsão era eu fazer X, mas acabou que eu consegui conquistar XX. Você não vê isso. Você fala assim, você vê ele falando assim: olha, eu vou armazenar mais e vou dizer para minha alma: você tem muito em repouso, come, folga. Quer dizer, ele estava dizendo para si mesmo: agora ninguém me segura. Agora eu estou num patamar que eu vou viver regaladamente, que eu vou fazer o que bem me entender, aquilo que me der na cabeça. O problema dele é que ele não sabia que aquele era o último dia dele na Terra. E é interessante você ver isso, porque
há muitas pessoas que elas não entendem Provérbio 16. Provérbio 16 é assim: do homem preparação do coração, mas de Deus é a palavra da boca. Aquele homem, ele preparou tudo para si, armazenou o tesouro para si, mas não tinha armazenado nada com Deus. Talvez você seja aquele que tem lutado para conquistar, e isso é válido. Você tem tempo para tudo. E é interessante, eu vejo muito isso na minha caminhada cristã, que pessoas, por exemplo, elas trabalham afinco. Se elas ficam doentes, elas não vão para a igreja, mas elas não faltam trabalho. Elas chegam no trabalho doentes, com dor no corpo, mas não falta. Igreja, você pergunta: por que você não foi para a igreja, fulano? Ah, não estava me sentindo bem. E é interessante, as pessoas brigam e discutem ou se aborrecem na igreja, eles param de ir. Mas eles não param de tomar Coca-Cola, comer hambúrguer, pizza. O problema deles é só em seguir Jesus. E aí você começa a analisar por que muitos são surpreendidos. Esse cara não foi surpreendido porque ele tinha dinheiro, não. Porque o dinheiro, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Ele foi surpreendido porque ele não tinha nenhuma conexão com Deus. A surpresa das nossas vidas só vem quando nós não temos contato nenhum com Deus, relacionamento. Como João no capítulo 6 declara. E é interessante que você vai ver também na parábola do rico e do Lázaro a mesma coisa. O rico, quando chega no inferno, a surpresa dele foi chegar no inferno. Porque até então, a Bíblia diz que ele vivia uma vida regalada. Festas, mulheres, só coisa top. Só que quando ele chegou no inferno, descobriu que lá não tinha festa. E eu quero dizer para você, no inferno não tem Skol, não tem Brahma, Taipava, Heineken, não tem Free, não tem Marlboro, não tem cachaça, não tem maconha, não tem cocaína, não tem prostituição, não, lá não. A Bíblia diz que lá é choro e ranger de dente. É interessante que o diálogo do cara, quando chega do inferno, ele descobre que lá tem sede, de verdade. E ele fala assim: olha, no final do diálogo de Lucas 15, sabe qual é o pedido dele para Jesus? Primeiro, que interessante que no inferno ele começou a orar. Há muitas pessoas que aqui eles não querem saber de buscar a Deus de jeito nenhum. Só que eles vão querer lá no inferno, mas lá não tem mais. Ele diz assim: olha, para Abraão, deixa eu voltar lá em casa que eu tenho 5 irmãos. A Bíblia diz que pai Abraão, representado por Deus, diz assim: olha só, eles têm Moisés e os profetas. Eles ouçam eles. Por quê? Escute, se você não dá ouvido aos homens, mulheres de Deus, ou às palavras que estão sendo ditas para você, da parte de Deus, você não dá ouvido mais para ninguém. Então esse homem chegou no inferno e descobriu isso muito tarde. O outro, um pouco antes, alguns minutos antes de cruzar a porta para o inferno. Então uma coisa que eu quero dizer para você é que aproveite a vida sim, tenha prazeres lícitos sim, se divirta, ou melhor, divirta-se, seja alegre, mas tenha um depósito de relacionamento com Deus, porque quando eu chegar e você ouvir essa voz, não vai haver desespero, porque você tem realmente reservado a sua vida com Deus. Então, querido, saiba de uma coisa: aquele homem ouviu a voz de Deus, infelizmente, quando já não dava mais tempo.
você está ouvindo a voz de Deus, ainda dá tempo, porque você ainda está vivo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida.